Gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Mais uma semana nós vamos chegando aqui pela graça de Deus. Eu espero que você tenha tido um fim de semana abençoado e já vamos chegando ao fim do ano, não é? Natal está às nossas portas, daqui mais uma semaninha estamos passando para o ano de 2025 e se por acaso você não ouviu falar que nós estamos trabalhando com um grupo, né? Chamando, convidando e já abrimos um grupo do WhatsApp para a leitura bíblica anual do ano 2025. É algo que às vezes eu tenho sonho, às vezes não, o tempo vai passando e às vezes a gente passa muitos anos da nossa vida sem ter este privilégio de ler toda a Bíblia em um ano. E algumas pessoas até mesmo leem a Bíblia devocionalmente, como nós estamos fazendo aqui nessa programação, mas nunca tiveram essa oportunidade. E nós gostaríamos, sentimos no coração, de disponibilizar isso num plano de leitura diferenciado dos que eu já usei no passado, que são, neste caso, agora só 5 dias por semana, e eu já, pela experiência que estou tendo, é por volta de 20 minutos por dia a leitura. Então, 5 dias por semana, deixando o fim de semana livre, porque se por acaso algum dia a gente atrasa, né, é sempre bom ter isso. E a leitura, tanto do novo como do velho, é de maneira mais possível cronológica. Então, convido você, se quiser, vai aparecer aqui na sua tela o código QR para você entrar no nosso site e baixar, não é, o plano da leitura. E ali também, se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, que vai ser a melhor maneira de seguir, porque ali você vai ter outras pessoas participando também, não que você vai receber mensagens deles, mas vamos estar, né, sabendo uns dos outros se estamos mantendo, enfim, eu vou estar ali também trazendo os vídeos da leitura e alguma informação sobre a leitura semanal também para você. Tendo dito isso, vamos ao texto de hoje, né? João capítulo 21. E eu vou deixar na descrição também, tá, irmãos? Eu vou deixar na descrição o link para você entrar, não só este código QR, que às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes não dá tempo, né, de chegar lá. Então, fica à vontade de pegar o link também na descrição deste vídeo. Então, o texto de João, capítulo 21, nós vamos estar lendo do versículo 6, ainda que o 6 nós lemos a semana passada, mas vamos começar para ter o contexto do 6 até o versículo 10. E o texto diz o seguinte: E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E nós vamos terminar com o versículo 10 que diz: Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Muito bem, que leitura gloriosa. Eu tomei alguns minutos antes de nós estarmos aqui diante de você para pensar, não é? Uma coisa veio bem depressa, que foi o primeiro que nós vamos falar sobre a pessoa de Pedro, mas depois sobre a pessoa de Jesus e o que significava ele estar com aquela brasa, com aquele peixe e com aquele pão preparado para nós. Me lembro já de meu pastor ter pregado sobre isso há muitos e muitos anos atrás, mas não me lembro da mensagem. Só me lembro da ênfase que ele fazia, mas não me lembro da mensagem. No entanto, graças a Deus, a palavra de Deus ela é viva e eu pude encontrar algo que alimentou a minha alma neste dia. Espero seja de bênção para você. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é para aquilo que aconteceu com Pedro, porque nós vimos que Jesus mandou eles lançarem a rede para a direita, eles lançaram em obediência. E o que aconteceu, você se lembra, a rede veio cheia, não é, de peixes grandes e eles quase não podiam segurar. Mas, neste meio tempo, João diz, olha, é o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, ou seja, era Jesus, aí me chamou a atenção o que ele fez na mesma hora. Ele pôs a sua túnica, ele estava com as suas roupas interiores de pescador, não é? E ele ali pôs a túnica exterior e se lançou para o mar em direção a Jesus. E eu aprendi 2 coisas dele aqui. Primeiro é a reverência. Nós estamos vivendo em tempos que as dinâmicas, né, das nossas igrejas têm mudado muito. E eu me pergunto se nós estamos permitindo ou vivendo uma reverência digna do nosso Deus. Porque
nós, como sociedade pós-moderna, estamos colocando para baixo todo tipo de autoridade, então ninguém tem que estar assim, não é? Através do vestuário, ou postura, ou palavras, enfim, respeitando a autoridade necessariamente da mesma maneira que em gerações passadas, mas nós não estamos lidando com um homem aqui, nós não estamos lidando com um líder qualquer, nós não estamos lidando com um caso humano, até porque mesmo o caso humano, a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a reverenciar, a respeitar as autoridades que são sobre nós. No entanto, aqui, para além disso tudo, era a pessoa de Jesus. E eu gostei, eu achei bonito esta atitude de Pedro. Ele tinha intimidade com Jesus, ele conviveu com Jesus por 3 anos, eles dormiam, imagino, muitas vezes numa mesma casa, não é? Juntos ali, partiam o pão, estavam juntos por 3 anos, eles viajaram juntos, ele tinha intimidade com Jesus. No entanto, na hora que ele ouviu a palavra é o Senhor, ele cingiu-se da sua túnica, e esta reverência eu penso que não deve sair das nossas vidas. Eu ouvi esta palavra hoje, lendo-a, com temor no meu coração, porque infelizmente a dinâmica das nossas vidas nos vai deixando devagarzinho perder a reverência pela presença do Senhor. Então, quando nós vamos à presença do Senhor, e mais que tudo, quando estamos, né, no contexto da igreja do Senhor e na presença do Senhor, a reverência ela tem o seu lugar, e hoje eu aprendo mais uma vez, sou lembrada e puxada a orelha, né, por essa lembrança, a pessoa de Pedro. Mas ele também se lançou rapidamente, mostrando que ele estava com sede de estar com Jesus. Ele estava com saudade de estar com Jesus. Ele tinha desejo da presença de Jesus. Ele não aguentou, ele não pensou 2 vezes, ele queria estar com o seu mestre, ainda que ele já tinha aparecido para eles depois de ressuscitado, já 2 vezes. Esta segundo texto fala que era a 3ª vez que ele aparecia para eles. Quando Pedro ouviu é o Senhor, não só ele colocou a capa de uma reverência, mas ele se lançou em direção a Jesus. E essa é algo que também me chamou muita atenção neste dia, que nós precisamos ter sede de novo, aleluia, da presença do Senhor. Nós precisamos ouvir que o Senhor está falando, falar da casa de Deus, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a nossa esperança é lá ouvir a voz do Senhor, é ter o privilégio de louvar e sentir a presença do Senhor de uma maneira congregacional, como Deus estabeleceu para que assim o fizéssemos. Claro que nós podemos aprender como estamos aprendendo a palavra, nos alegrar no Espírito, mas há um mistério, há uma alegria, não é? Da igreja, porque ela tem um propósito de Deus para isso, mas em ambas as maneiras, quando nós pensamos, quando nós temos a oportunidade de estar com o Senhor, que Deus revigore em nós esta saudade e este desejo. Mas agora vamos para Jesus, que surpreendeu os discípulos. Quando Pedro chegou na praia e os demais chegaram na praia, eles encontraram uma cena que eu imagino que ninguém esperava. Jesus foi aquele que disse para eles, olha, lança a rede do outro lado. Então, ele sabia que eles viriam com peixes, né? Mas quando eles chegaram, eles encontraram ali uma brasa de fogo e um peixe sendo assado, né, naquela brasa, e um pão preparado para eles ali. E quando eu vi isso, eu disse, olha, Jesus não precisava de nada da parte deles. E o interessante é que Jesus mostra ali, ou eles veem aquilo que estava preparado, e Jesus, antes de tomar aquilo ali, olha para eles e diz, traz o que vocês trouxeram, me dá daquilo que vocês trouxeram. Mas eles não falam no texto, pelo menos, que eles pôs para assar os outros, ou nada disso, pelo contrário. Diz que ele, a partir dali, serviu e comeu com eles aquilo que estava preparado. E eu aprendo deste texto que Jesus não precisa da nossa obra, para nada. Jesus não precisa do nosso trabalho, Jesus não precisa da nossa, enfim, de tudo que nós possamos dar, ele tem tudo ao seu dispor. E eu pensando nestes elementos, né, no fogo, no peixe e no pão, e o peixe que no caso ali representava o fruto daquilo que eles estavam trazendo, os discípulos estavam trazendo mais peixes, mas Jesus já tinha peixe, ou seja, neste paralelo, nós que podemos estar trazendo almas, podemos estar trazendo uma adoração melhor, podemos estar trazendo qualquer fruto do nosso trabalho para Deus, ele não precisa, porque ele já tem. Ele pode fazer de uma maneira sobrenatural, e nós já ouvimos testemunhos como este, de pessoas que não foram necessariamente evangelizadas por alguém, mas que Jesus visitou de alguma maneira, não é? E eles conheceram por Jesus o evangelho e se converteram. Então Jesus, a princípio, não precisa de nada. No entanto, isso é que eu acho a beleza. Ele diz, traz o vosso.
Ele tem prazer em nos usar. Aleluia. Ele tem prazer e teve prazer de dizer, lança para a direita, para nos deixar felizes e trazer-nos a parte de nós participarmos nesta obra da seara, da colheita, da pescaria de almas. Aleluia. É o seu prazer em fazê-lo. Ele é soberano, sim, mas na sua soberania ele planejou que fosse por mãos e pés e a boca da igreja que o evangelho fosse pregado. Há um texto bíblico que diz que até os anjos desejavam, né, tais coisas, tal privilégio, mas não foi dado aos anjos, senão a nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Então este é o grande aprendizado. Jesus não precisa do nosso trabalho, mas aprove a Ele, aleluia, usar as nossas mãos, usar a nossa pequenez, usar a nossa vida como igreja aqui nesta terra para trazer deste fruto, porque ali Ele já tinha o fogo. Ali ele já tinha o peixe e ele já tinha o pão. E essas três coisas, fogo fala de poder, né? Jesus já tem o poder, ele tem a brasa viva, mas ele deu para nós, ele permitiu para que hoje nós tivéssemos este poder pela pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Ele disponibilizou e ali ele mostrou, olha, está aqui, eu tenho, mas agora vocês podem compartilhar do fruto deste poder. E nós como igreja conhecemos isso hoje, aleluia. A presença do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a realidade de dons e da presença ativa de Deus na igreja, através do seu Espírito, é o fogo de Deus que ainda está vivo, que ali podia estar representado naquele momento. Já falamos do peixe, o peixe representa o fruto, a obra de Deus. Ele não precisava, porque ele tem nele mesmo, mas aprove a ele, disse aos demais, traze o vosso, traze o que você trouxe, aleluia. Tem na igreja aqueles que Jesus, não é, cooperou, fez a obra, e outros tantos, a maioria dos que chegam, houve a participação nossa, porque aprove a Deus fazer assim. E por último tem pão. Ele já tinha o pão é o alimento básico, né, da dieta, segundo aquilo que a gente já vê na Bíblia Sagrada em todas as gerações, né? Então o alimento fala da palavra de Deus, a palavra viva, a palavra que a gente necessita a cada dia. Ela é que dá vigor, é o carboidrato que dá energia, não é? Até no deserto, aquele pão celestial, o maná de Deus, foi entregue diariamente. Jesus ali tinha para os seus discípulos. Estes são obreiros, esses são pessoas que amam a palavra de Deus. Essas são as pessoas que dariam continuidade à obra do Senhor. Jesus disponibilizou o fogo, o peixe e o pão. Que Deus ricamente abençoe a cada obreiro neste finalzinho de ano, para nós pensarmos, tomarmos o privilégio que Ele nos entregou, e que neste final de ano, mas sobremaneira no ano de 2025, possamos trazer muitos frutos, aleluia, para a casa do Senhor. Amém.